José Sousa Sim, é senhor. professor, é também um filho desta paróquia. Aqui fostes batizado, tudo Sim, feito senhor. aqui, não é Sim, verdade? senhor, sim, senhor. Até como sendo ministro da comunhão hoje em dia. Acólito, leitor, músico, já fiz um pouco de tudo nesta paróquia. Só falta ser padres. Sim, mas essa talvez não vai ser. Muito bem. O José, pela segunda vez, participou nas jornadas mundiais da juventude. Sim, sim. A primeira vez foi Na Alemanha, em 2005. Ok. A diferença entre a Alemanha, o encontro da Alemanha e o encontro em Portugal? Bem, as diferenças, lá mesmo na Alemanha o programa da juventude eu acho que foi parecido, assim tem muitas coisas oferecidas, tem muitas coisas, muitas catequeses e coisas assim para fazer, mas com tanta gente, aquilo às vezes é difícil, tem tanta gente em todo lado e coisas assim, então às vezes é difícil chegar a tempo às coisas, os metros estavam sempre cheios, os comboios cheios e isso tudo, portanto é uma loucura, mas é uma peregrinação, então uma pessoa vai lá sabendo isso e sabendo que esta gente toda está aqui. Não sei se está aqui para a mesma razão. Bem, diferenças, eu era muito mais novo na primeira vez, levamos daqui um grupo de 15 pessoas e fizemos um programa de um mês, porque tinha na mesma viagem, teve também um encontro internacional das equipas de jovens de Nossa Senhora, na Espanha. E então o nosso grupo fez uma semana nos Açores, uma semana em Portugal continental, uma semana na Espanha para o grupo de equipas de jovens e depois uma semana na Alemanha. Portanto, essa viagem então foi enorme, foi uma coisa maior, fomos 15 aqui da nossa paróquia. Esta foi um grupo de 21, mas fomos só às Jornadas Mundiais, que foi um passeio de 2 semanas. Mas a primeira semana dizem que é os dias na Diocese. E os nossos dias na Diocese foram na Madeira, no Funchal. E eu nunca tinha estado na Madeira, e então para mim é parte da razão que eu decidi ir, que eu só decidi ir ao último minuto, eu ainda estava para ir. Mas eu aprendi que íamos já à Madeira, e com o meu sobrinho também ia, e então essas duas razões já que me deram a pensar, olha, então eu gostava muito de ir, e então fiz a decisão de ir ao último minuto. E como é que decorreu estarem na Madeira? Foram recebidos aonde? Na Diocese de Funchal? Fomos recebidos na Diocese de Funchal, sim, mas numa paróquia de Santo António. Quer dizer, tem muitas paróquias, todos assim no redor de Funchal, e cada paróquia recebia gente. E então a nossa paróquia era a paróquia de Santo António. Fomos muitíssimo bem recebidos, onde ficamos, onde comemos, até fizeram festas para nós e coisa assim, fomos muitíssimo bem recebidos. E uma coisa que eu gostei muito da gente da Madeira é que, como os açorianos tinham um calor de amizade, quer dizer, a gente logo ficamos amigos com aquela gente, com os rapazes mais novos, e tinha também uns adultos que também ajudavam, ficamos a ser muito amigos com eles. Eles tinham aquele coração, bem, muitos portugueses têm, não estou a dizer que os outros não têm, mas eu já vi a gente açoriana e a gente agora que eu já vi da Madeira tem Somos todos ilhéus. Sim, exatamente, mas acolham bem a gente, acolham bem, cada pessoa que vem de fora é amigos e coisa assim, acolheram-nos muito bem. Dos 21 elementos que estiveram, eram todos aqui da paróquia? Bem, não, o nosso grupo era da paróquia, mas uma das a nossa diretora, a Ana Vieira, que trabalha aqui na paróquia, ela convidou uns tios que vivem em Stockton, e uma amiga dela que também vive em Stockton. Ela tem uma amiga que está na Costa Leste e outra amiga que está na Polónia, e depois eu também convidei uma amiga que está em San Diego. Portanto, o nosso grupo foi assim uma mistura, mas a central, o nosso grupo foi baseado aqui em Nossa Senhora da Assunção. Todos falavam português? Não. Poucos falavam português. Poucos falavam português? Bem, os que estavam mais
a traduzir foram eu, o Daniel Santos, que também é daqui da nossa paróquia, da Knights of Columbus, e o meu sobrinho, o Isaac Souza, foram talvez, e o meu tio Jorge e a tia Noélia também traduziam também bastante, mas os que falavam português talvez éramos os 5, portanto não, a maioria não falava português. Ok. O Sr. Bispo, o Dom Armando, esteve em todos os encontros que era padre e depois esteve em 2 como bispo. E na entrevista, uma coisa que ele falou foi quando o Papa disse todos, repitam todos, e todos os grupos apenas não tinha ninguém de um único país que era o... agora esquece-me o nome do país que ele disse. É um país muito pequeno aqui do Centro-América. E como é que as pessoas se entenderam? Porque não há países que é muito difícil, que não dominam o inglês, dominam até quase os seus dialetos. Como é que se chegaram a entender para todos estarem de acordo com aquilo que o Papa tinha dito? Bem, isso até complicou-se, porque tinha uma aplicação que uma pessoa carregava no telemóvel, e era a aplicação mesma das jornadas, e tinha parece-me que era 5 ou 6 canais de línguas diferentes, mas pelo menos 2 para mim eu escutava tudo em português, e então para mim eu escutava tudo, e até quando o Papa muitas vezes falava em espanhol, também dava para eu entender, eu escutava sempre mesmo na língua que ele estava a falar, ou que os padres ou que os bispos falavam, porque era quase tudo em português e em inglês e em espanhol. Mas o canal que dava para o inglês, pelo menos 2 dias, não estava a funcionar. Portanto, o nosso grupo, eu lembro-me de ouvir alguns membros do nosso grupo, 3 ou 4, que cramavam, que tinha tanta gente, não conseguiam ver, não conseguiam chegar e depois não conseguiam entender porque o canal do inglês não estava a funcionar. Portanto, era uma aplicação que uma pessoa podia aceder e escolhia a língua. E depois também diziam que tinham estações de rádio e de vez em quando via-se pessoas com um rádio assim pequeno que levavam no bolso ou coisa assim, que dava a sua língua num canal. Portanto, eu tinha várias tecnologias ali a trabalhar que era para as pessoas poderem entender. Mas, infelizmente, a aplicação não dava em inglês pelo menos 2 dos dias e então complicou-se um pouco. Tinha 5.000 jornalistas de todo o mundo, de diferentes jornais, rádio, televisão, de todo o mundo. E o Sr. Bispo disse que um jornalista escreveu no jornal que estava a representar que era incrível como é que 1,5 milhão de pessoas ouviam o Papa falar e ele, quando fazia uma paragem, que se passasse um mosquito, ouvia-se no silêncio total. Isso estava a acontecer? Sim. No último dia para mim eu acho que foi muito bem organizado e no último dia era uma zona enorme, mesmo junto ao Tejo, norte da Ponte Vasco da Gama, onde tem assim um espaço enorme parte é a relva e parte é terra, mas era um espaço enorme e eles em cada, não sei quantos lugares é que tinha, mas tinham um ecrã enorme e tinham colunas, there must have been millions of watts being pushed through that. E aquilo, em cada lugar tinha o ecrã e as colunas que a pessoa conseguia ouvir. E aquilo ouvia-se muitíssimo bem e via-se muito bem. Nós até estávamos na parte assim mais... Bem, tinha o palco onde estava o Papa. E depois tinha uma zona grande e depois tinha um rio pequeno que saía do rio Tejo. E depois tinha uma zona ainda maior. E a nossa zona era a zona A, que era a zona assim mais perto do palco. E nem sequer a nossa zona conseguíamos ver o palco.
Eu fui uma vez a uma volta a pé com o meu sobrinho e fomos até uma zona onde conseguimos ver o palco, mas não era bem visto, víamos a parte de cima do palco. Portanto, o palco nós chegamos a ver, mas a tecnologia que eles tinham naqueles ecrãs e naquelas colunas, aquilo estava tão bem feito e tinha tantos que ouvia-se claramente. Então o Papa, quando falava, todos podiam ouvir e todos sentavam-se calados e prestavam atenção. Aquele último dia, para mim, foi a parte melhor organizada do resto. O resto, os outros dias, era no Parque Eduardo VII, no centro de Lisboa, que é um parque enorme, mas eram meio milhão de pessoas que não cabiam naquele parque, aquele pobre gente, e então aquilo para mim era mais difícil, mas aquele último dia então foi bem organizado, ouvia-se bem e via-se bem naqueles ecrãs. As máquinas de filmar, os microfones, aquilo estava tudo espetacular, ouvia-se muito bem e via-se muito bem. Portanto, aquilo sim, naquele dia todos conseguiram ouvir, pelo menos por o que eu vi. Vocês juntaram-se ao grupo americano dos outros jovens americanos de outras partes dos Estados Unidos? Sim, bem, quando faziam a catequese, não na parte da Madeira, mas na parte de... e até na parte da Madeira também. Quando faziam catequese, faziam em grupos das suas línguas. E então nós tivemos na Madeira, até tivemos com um grupo de descendentes vietnamitas dos Estados Unidos, e a maioria do grupo estava na Califórnia. Portanto, eles eram vietnamitas, falavam as duas línguas, mas falavam perfeitamente bem inglês. E então as nossas catequeses na Madeira foram com esse grupo também, que falava inglês. No continente, ficamos num lugar... ficava perto da estação de metro Odivelas, mas o nome da cidade... Canessas, chamava-se Canessas, assim no norte de Lisboa, e onde nós fazíamos a catequese era uma igreja de São Pedro, e também eram grupos de Canadá, grupos assim da Polónia que falavam inglês, coisa assim. A nossa catequese lá também foram bispos que falavam inglês. Portanto, sim, da maneira que eles agrupavam as pessoas, agrupavam-nos a respeito da sua língua. Fomos uma vez visitar uma igreja, que era a igreja de São Nicolau em Lisboa, que tem sempre o Santíssimo exposto em cima do altar todo o dia, e não só nas jornadas, todas as vezes que eu vou a Lisboa, aquele Santíssimo está exposto. Então o nosso retiro que nós tivemos com o nosso grupo, nós acabamos lá naquele dia, e eles estavam a acabar uma missa em espanhol, e então deu-se a entender que aquela área, aquela igreja dava tudo a sua catequese em espanhol. Portanto eram grupos da Espanha e talvez da América Latina, coisa assim. Eu não sei, que não cheguei a conhecer muita gente ali, mas eu sei que lá de fora da igreja havia um grupo de espanhóis. Portanto tudo estava agrupado sobre, assim, à volta da sua língua que falavam, e eu acho que estava bem organizado isso também. José, deu para fazer novas amizades com jovens de outros países e de outras línguas, mas que dominavam o inglês? Sim, alguns, como eu estava a dizer, aquele grupo de vietnamitas que eram da Califórnia, ficamos amigos com alguns deles. Tinha um grupo também de polacos que também estavam na nossa área, ficamos muito amigos com eles. Até agora alguns de nós somos amigos no Instagram, e então assim criamos amizades e ainda partilhamos coisas, e ainda hoje de vez em quando eles partilham qualquer coisa no Instagram para nós vermos e nós para eles vermos. Portanto, sim, deu para fazer isso, especialmente na Madeira, porque na Madeira não era um grupo assim tão enorme, era assim coisas mais pequenas, mas até em Lisboa chegamos a conhecer pessoas e trocávamos assim coisas. Eu levei 16 bandeiras americanas, que às vezes uns grupos davam assim umas pulseiras, coisa assim, e eu dava uma bandeira americana. Sim, deu para criar assim umas poucas amizades, especialmente aquela primeira parte na Madeira. É quase impossível, mas foi possível,
acolher 1,5 milhão de pessoas do mundo inteiro e levar numa logística durante 2 anos a fazer esta preparação. Deve ser muito difícil. 2.000 voluntários. Yeah. Não, voluntários, ouvi dizer que eram 25.000 voluntários que ajudaram no total. Sim, no total, quando estava lá no dia. Sim, mas quer dizer, em atividade 24 horas por dia tinha sempre 2.000. Yeah. Assim é que está. Talvez, faz sentido. Confusão nos transportes públicos, não é? É confusão, mas é uma coisa que tem que se aceitar. Quer dizer, Lisboa, que já tem tanta gente e que já tem tantos turistas, depois adicionar mais 1 milhão de gente, aqui não. Mas aquilo uma pessoa esperava e entrava no metro finalmente na sua vez e estava empacado como sardinhas, mas ia-se. Quer dizer, a pessoa chegava mais atrasada ou coisa assim, ou tinha que planear com mais antecedência, mas chegava. Eu lembro-me também a mesma coisa na Alemanha. Até na Alemanha eu lembro-me de um comboio a ser até pior, porque eu lembro-me isto é uma das coisas que eu lembro-me da Alemanha. Nós esperávamos, era um metro que estava a correr, e cada metro que parava, as portas abriam e era uma parede de gente, não se entrava mesmo, ninguém entrava. E então a gente pensava sempre, olha, então vamos na próxima. Fechavam as portas, vinha o próximo carro. E então o que decidimos, atravessamos ao outro lado do metro para ir para o contrário, até o fim da linha, esperamos no metro, no fim da linha, para ele começar de novo para cá, e foi só assim a que chegamos. Foi uma loucura. E isso, pelo menos isso, nunca aconteceu em Lisboa. Portanto, talvez até correu um pouco melhor em Lisboa, essa coisa dos trânsitos. Mas o nosso grupo estava utilizando o metro, Uber, e 2 outras companhias, assim, dos Ubers, assim, como os taxistas, mas através das aplicações, e o nosso grupo estava a usar tudo, e estava tudo a funcionar. Nós já encontramos boleia com tudo, mas tinha naquele último dia onde o Papa estava mesmo, no domingo, no dia depois da missa do Papa, estava toda a gente a sair do parque ao mesmo tempo, daquele lugar, e então chamamos Ubers não chegavam, íamos até o metro, uma estação do metro estava mesmo fechada, e então naquele último dia houve uma confusão e os Ubers nem sequer chegavam porque estavam todos ocupados, estavam todos cheios. Mas nós chegamos ao nosso lugar e bem, aconteceu como era. E com a alimentação, tiveram problemas em restaurantes? Não, a alimentação, eu até admirei-me, eu acho que foi muito bem feito. É que eles, nas nossas áreas onde nós fazíamos a catequese, eles davam um saco de comida. Portanto, todos os dias, para o pequeno almoço, tinha comida. E depois, nós tínhamos, cada um tinha um name tag, como é que se diz? Um placar, mas era assim, uma coisa assim, que tinha o seu nome e que tinha um código de QR Code. E tinha vários restaurantes, e todos os McDonald's aceitavam, mas tinham vários restaurantes e tascas por Lisboa toda que aceitavam aquilo. E eles, quando aceitavam aquilo, eles tinham uma refeição própria que davam, que fazia parte das jornadas. Então faziam o scan aquilo e davam uma sandes pequena, uma batata frita e uma água, ou coisa assim. E tinha vários restaurantes por toda a Lisboa que aceitavam aquilo. E então, em qualquer lugar, se uma pessoa não queria comer ali mesmo no centro, ou ali naquilo, ou no McDonald's, uma pessoa dava uma volta e achava um placar na janela que dizia: aceitamos o GMG. E então uma pessoa ia lá, faziam o scan e davam uma refeição. E para mim, eu achei que aquilo foi muito bem feito. Nós chegamos a pagar por algumas refeições de vez em quando, porque queríamos comer assim uma refeição quente ou coisa assim, mas a comida não faltou. E no último dia, eles deram a cada pessoa que estava a entrar naquela área, a cada pessoa deram um saco cheio de comida, que era para dar para aquele dia e para o próximo dia. Aquele saco para mim dava 3 dias. E então, para mim restou muita comida, e eles até tinham, à saída, no último dia, tinham uns caixões que uma pessoa podia pôr o que restou, se não foi aberto. Se quer dizer, tinha um pacote de paté, não a paté, mas como
atum como é que se diz? Desfiado, ou coisa assim, para fazer uma sandes, ou coisa assim. E então, se uma pessoa não abriu, uma pessoa botava aquilo naqueles caixotes e eles aproveitaram aquilo. Aquele dia, aquele último dia, tiveram bastante comida. E depois, naquela última zona, tinham uns lugares, uns restaurantes pequenos, umas tascas, a vender comidas quentes, que uma pessoa quisesse, sei que tinha bifanas, tinha hot dogs e tinha hambúrgueres naquela zona. Então, nós tínhamos um saco cheio de comida e ainda alguns ainda foram comprar porque queriam uma coisa quente. Mas a comida ainda falta. Eu até lembro-me de pensar, como filho de uma mãe portuguesa, comida é sempre a primeira coisa. E eu até lembrei-me de pensar, olha, estes portugueses eram mesmo portugueses, porque ninguém faltou comida lá. Eu admirei-me muito com aquilo. Aquilo ali, às vezes, era muita gente num lugar e coisa assim, mas a comida nunca faltou. Eu então admirei-me com aquilo. Vocês foram a Fátima? Estiveram Sim, o nosso grupo até fomos no primeiro dia, porque no primeiro dia nós chegamos da Madeira a Lisboa, num dia, agora já não me lembro o número do dia, mas chegamos num dia e a nossa primeira obrigação das jornadas era no próximo dia à noite, às 6 da noite. E então nós aproveitamos aquele dia para ir a Fátima. Nós arrendamos o nosso grupo, alugamos duas carrinhas, 2 vans de 9 lugares e nós levamos as duas carrinhas cheias, 18 pessoas, fomos até Santarém para ver o Santíssimo Milagre, tem um milagre da Eucaristia lá, fomos visitar isso, e a igreja de Santo Estevão. São Estevão. E depois fomos a Fátima, passar lá umas 2 ou 3 horas e depois voltamos e fomos ao primeiro acolhimento das jornadas. O Papa ainda não tinha chegado, portanto foi assim uma missa rezada por um bispo ou coisa assim, mas chegamos e chegamos a ter um dia ainda bem cheio em Santarém e em Fátima. A Via Sacra foi algo totalmente diferente, inédito, foi todo o mundo ficou admirado da forma que aquela Via Sacra decorreu e a imaginação que houve de passar para a vida real uma Via Sacra. Qual é a tua opinião? Bem, para dizer a verdade, a essa não fui. Eu até assisti a essa na televisão, porque o nosso grupo, no dia antes, teve o primeiro encontro com o Papa no parque e o nosso grupo, o nosso pobre grupo, sofreu ainda a tentar chegar lá, a tentar entrar, a tentar ouvir inglês, e então ficaram tão frustrados que decidiram que no próximo dia nós decidimos o nosso grupo a fazer um retiro nosso em Lisboa. E então nós organizamos um retiro para o nosso grupo, tivemos uma leitura de Bíblia e reflexão, e depois discutimos em grupos pequenos, e depois acabamos na Igreja Santo Nicolau com a exposição do Santíssimo, rezamos lá 15, 20 minutos. E então o nosso dia, naquele dia, foi assim como uma folga, por causa de tanta gente e coisa assim. Mas parte do nosso, 4 ou 5 elementos do nosso grupo, ainda depois do nosso retiro zico, foram à Via Sacra. Portanto, parte do nosso grupo chegou. Eu, mais alguns dos meus colegas, chegamos à Via Sacra, e então vimos parte da Via Sacra na televisão, assim, tinha aquela cruz de madeira que passavam de gente e coisa assim. Eu achei interessante, mas para dizer a verdade, eu não prestei assim muita atenção àquilo que estava a ver na televisão, porque não estava lá naquele momento. Tu gostas muito de teatro e acontece que foi uma Via Sacra feita em teatro daquilo que se passa na vida real. Quer dizer, foi... eu por mim vi, gostei, qual a impressão generalizada como os grupos acerca da forma que foram recebidos em Portugal? Bem, que fomos recebidos, eu acho que a forma geral foi que fomos bem recebidos. Mas eu sei que o nosso grupo, pelo menos, teve muito assim essa frustração com o monte de gente que havia naquele parque. Sim. E então isso complicou. Mas no último dia, o nosso grupo mais ou menos também ficou saciado, ficamos contentes da maneira que foi organizado aquele último dia. Eu acho que
em geral, eu acho que fomos bem recebidos, isso então não há dúvida. Mas aquela frustração daqueles 2 primeiros dias inquietou um pouco. É gente a mais. A gente a mais numa zona que não aguentava tanta gente. Joseph, uma mensagem para o próximo na Coreia do Sul, uma mensagem para que devem ou não devem os jovens começarem a pensar, organizarem-se e irem à Coreia do Sul? Bem, eu acho que sim, vale a pena. Vale a pena porque pelo menos fazer a jornada uma vez na vida, porque é muito interessante, para mim é impressionante ver 1,5 milhão de pessoas a rezar uma missa e a receber o Nosso Senhor no sacramento da Eucaristia. A ver 1,5 milhão, através daquela loucura tudo e daquela gente, mas a saber que tem 1,5 milhão de católicos aqui a ouvir esta mensagem e a rezar e a receber a Cristo é muito impressionante. E então, uma pessoa tem que lembrar que tem muita gente, e é uma peregrinação, não é férias. Uma pessoa não está ali num hotel confortável e coisa assim, não é isso. É uma peregrinação, vocês vão sofrer e vai ter complicações, mas vale a pena ver aquilo, ver a cara da igreja, os números da igreja. Eu acho que para mim é impressionante. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, E Léo. continuação de muitas felicidades. Sim, senhor, obrigado. Okay? Obrigado. Boa noite.